Eu acho que meu filho tem autismo e agora, o que eu tenho que fazer? Gente, eu atendo como neuropediatra e neurocientista várias crianças cujos pais estão preocupados se elas têm ou não autismo. E nesse vídeo eu vou conversar com você sobre isso. O que você tem que fazer se você suspeita ou se passou na sua cabeça se seu filho tem autismo ou não. Vamos? Bora brincar! Ao longo de muitos anos, eu atendo várias e várias crianças e adolescentes com atrasos de desenvolvimento ou com algo que não está indo bem em relação à parte neurológica, desenvolvimento e comportamento. E em muitas consultas, os pais trazem a dúvida, será que meu filho é autista ou não? Algumas vezes até assim, nossa, ele está falando que eu estou louca porque eu acho que ele é autista, ou a minha mãe, a avó, o avô está achando que eu estou realmente assim, muito preocupada com algo que eu não precisaria de me preocupar, porque eu acho que meu filho tem alguma coisa de autismo. O que você deve fazer nessa situação? Eu vou te dizer que toda semana eu dou diagnóstico de autismo e muitas vezes também eu retiro o diagnóstico de autismo. Mas para todos os casos, se há uma suspeita, primeiro você tem que ouvir seu coração. Eu falo muito, inclusive como professora da medicina, com meus alunos, com os meus residentes, que a gente tem que dar voz à mãe e o pai. A gente tem que ouvir, porque a mãe e o pai que está todos os dias, que observa o seu filho, que consegue sentir e perceber essa conexão da mãe com o filho, é algo mágico, maravilhoso. Então a gente precisa de valorizar o discurso da mãe e do pai em primeiro lugar. Em segundo lugar, geralmente quando a mãe ou o pai percebe alguma diferença, tem sempre uma pessoa do planeta que chega e fala o quê? Ah, não, cada um tem seu tempo. Gente, essa frase ela tinha que ser excluída. Claro que cada um tem seu tempo, mas tem um limite mínimo e o máximo. Então, se a criança não falou, até 1 ano e 3, ela tem um atraso, ela passou do tempo normal da maioria das crianças, porque existem critérios que são definidos com tabelas internacionalmente aceitas para a gente falar se tem atraso ou não, por exemplo, da fala, da socialização, da forma de brincar. E quem vai saber dar essa resposta não vai ser o tio, o vizinho, não é? Vai ser quem? Uma pessoa especializada. Então, se você tem dúvida se seu filho tem algum atraso, você deve imediatamente procurar ajuda. Não se sinta assim, ah, não vou procurar não, porque senão ele vai falar que realmente tem um atraso e aí como vai ser? É claro que todo pai e mãe deseja que o filho não tenha nada. Eu sou mãe de 3. Qualquer coisa que acontece com o filho da gente, a gente sofre, fica triste, a gente não quer que tenha nenhuma gripe, nenhuma febrezinha, quanto mais uma suspeita de um atraso de desenvolvimento, de uma alteração neurológica. Mas se a gente muda o foco, a gente foca na criança, o quanto que essa avaliação pode realmente modificar o resultado da vida dessa criança a curto, médio e longo prazo, a gente vai entender que precisa procurar imediatamente. E aí eu vou te dar também uma outra justificativa. O cérebro da criança, ele vai se desenvolvendo de forma muito acelerada nos primeiros anos de vida. Então, nos primeiros 2 anos, por exemplo, são centenas de sinapses, aquelas conexões entre os neurônios que se formam por segundo. Se você começa a estimular, por exemplo, a linguagem, a socialização nesse período, esse cérebro, ele tem uma capacidade, uma neuroplasticidade, uma capacidade de aprender muito mais elevada. Então, o que você está ensinando, se for de forma direcionada, com um profissional que seja capacitado para poder saber como treinar o seu filho para que ele aprenda, ele vai aprender com muito mais facilidade. Então, a gente precisa de estimular a tempo. Inclusive, antes das janelinhas de oportunidade do cérebro se fecharem. A janela da linguagem, por exemplo, fecha aos 3 anos. E muita gente chega aqui para consultar comigo e fala, não, o pessoal está falando que tem que esperar depois dos 3 anos que é para procurar ajuda. Não é. A ajuda deve ser procurada imediatamente assim que detectou atraso. Inclusive hoje, a caderneta da criança deve estar preenchida em relação aos marcos do desenvolvimento. Olha lá na caderneta do seu filho, tem lá o que ele tem que fazer em cada idade. E se ele tem atraso, imediatamente tem que procurar ajuda. Então a primeira questão, tem dúvida, procure ajuda. Procure também conversar com as pessoas que você ama, para que se sinta apoiada ou apoiado, tá? É importante a gente discutir com os familiares, a gente ter um núcleo com um suporte familiar adequado. Agora, se você acha que uma pessoa não vai te apoiar, também procure não dividir com essa pessoa nesse momento,
Porque você precisa de ter força, você precisa estar bem emocionalmente. Seu filho vai perceber através dos neurônios espelho o seu comportamento, através da sua expressão facial, sua fala, sua postura. Então, se você ficar muito nervoso, muito nervosa, triste, ansioso, seu filho também vai perceber e o cérebro dele vai ativar essa mesma área. Isso pode gerar atraso maior ainda. Então, procure pensar positivo, estar perto de pessoas que vão te apoiar, que vão te dar um suporte e procure conectar-se com seu filho. A outra dica é: não fique procurando o tempo todo sinais de autismo no seu filho. Tem um outro vídeo aí que a gente vai falar de sinais de autismo. Inclusive, é importante a gente divulgar esses vídeos de pessoas que têm experiência, que têm embasamento científico para falar, porque a gente hoje está vendo um aumento da prevalência de autismo. Então, é muito importante você também compartilhar nas suas redes sociais esses vídeos para que as pessoas percam esse medo de enfrentar qualquer atraso do desenvolvimento e possam ajudar suas crianças precocemente. Então, pare de procurar o tempo todo sinal de autismo. Deixa essa vida de pai e mãe com filho ser natural e espontânea. Deixa essa parte muito para os profissionais. Porque muitas vezes eu vejo também pai e mãe que chega aqui e fala: ah, não, mas ele tem uma rigidez. Tá, mas crianças com 2 anos, por exemplo, tem uma rigidez que é natural. Então, quem vai saber falar se aquele comportamento é algo do autismo ou se não é, se é da idade, vai ser o profissional especializado. Para ser mãe e pai, é só você que pode ser. Então, é muito importante você ter naturalidade no dia a dia, ter momentos prazerosos com seu filho, se conectar com ele, até porque as pesquisas científicas mostram que o cérebro da criança se desenvolve muito mais quando tem conexões afetivas fortes, genuínas com seus familiares no dia a dia. A outra questão que a gente vai falar é realmente correr atrás de uma equipe, discutir com o seu pediatra a necessidade de uma equipe, de outros profissionais para atender seu filho. Então, muitas vezes vai precisar de um psicólogo infantil, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, de um educador físico. Então, a gente precisa de discutir com o pediatra, não é lotar a agenda da criança o dia inteiro para ficar uma agenda de mini executivo, mas selecionar qual é o momento adequado para cada intervenção, respeitando aí essa questão da rotina da criança. Algo que eu falo sempre, gente, é: criança autista também é criança. Então, a criança quer brincar, a criança quer ter tempo à toa, quer ter tempo livre, quer passear, quer criar as coisas dela. Isso é extremamente importante. Então, também respeitar a vida de criança e olhar para os dons do seu filho. Então, muitas vezes eu atendo as crianças que as famílias trazem inúmeras queixas de atraso, e quando eu pergunto assim: qual é o dom do seu filho? O que é que ele faz bom? O que é que ele faz bem? O que é que ele é bom? As famílias não sabem responder, os pais não sabem responder. E às vezes na minha consulta eu já percebo: olha, seu filho é bom em música, seu filho é bom na parte artística, o lado direito do cérebro dele é muito desenvolvido, e a família para: oh, é mesmo, ele gosta muito de brincar com massinha, ou de desenhar, ou de colorir, ou de cantar, ou de fazer malabarismo, subir nas coisas. Então também observe o lado bom do seu filho para levar isso para consulta, porque a gente vai também estimulá-lo a partir tanto nos pontos que ele precisa, que ele tem atraso e que ele precisa ser estimulado, mas também nos pontos positivos, entendeu? A gente vai estimular os dois lados, o lado com atraso, mas o lado também que ele tem facilidade. Então, eu queria que você se sentisse acolhido nesse momento, que você buscasse, claro que a gente precisa de mais suporte no nosso país, inclusive tem um artigo científico que eu falo dos desafios familiares das famílias que têm crianças com autismo, que realmente tem um caminho longo a ser percorrido, mas esse caminho ele é muito melhor percorrido se a gente mantiver a positividade, se a gente mantiver o equilíbrio emocional, se a gente continuar sorrindo para o nosso filho. Então, a postura dos pais faz toda a diferença nesse processo de estimulação e de evolução da criança. Toda criança que tem autismo ou a criança que tem traços, que tem um atraso, se ela for estimulada, ela vai se desenvolver, ela vai aprender coisas novas. Então, isso quer dizer que vale a pena, e quanto antes, mais ela vai aprender, com mais qualidade, com mais rapidez. Divulga esse vídeo também para as pessoas próximas, para os parentes, para os amigos, para as pessoas da escola, porque eles realmente devem ter conhecimentos científicos para aprender e saber como lidar com essa situação que é diferente. Porque, claro, eu sou especialista em desenvolvimento, eu sou especialista em cérebro,
Então, eu tenho uma facilidade de saber como avaliar, como diagnosticar, como intervir, mas as pessoas não têm essa expertise. E a gente está aqui realmente para ajudar, para partilhar conhecimentos, para que todas as pessoas lidem com mais tranquilidade, com mais naturalidade. O autismo é uma forma diferente de ser. E muitas crianças, inclusive, que têm sinais de autismo precocemente, quando a gente intervém, quando a gente faz uma avaliação se ela não tem o autismo, se é mais uma questão de falta de estímulo ambiental, ela vai responder muito rapidamente. Porque hoje o nosso ambiente ele está muito inadequado para que as crianças alcancem o seu pleno potencial de desenvolvimento. Então tem os dois perfis de crianças, aquelas que têm uma falta de estímulo e por isso ela está tendo um atraso, então ela não tem um transtorno, ela tem só um atraso, a gente vai estimular, ela vai melhorar, então ela também vai se beneficiar de uma avaliação formal e de uma estimulação adequada e intensiva e precoce. E temos aquela outra criança que tem atraso ou que teve regressão, que fecha critérios para o diagnóstico de autismo e que também vai se beneficiar, também vai melhorar e vai se desenvolver cada vez mais com essa equipe adequada, a família, a equipe de saúde e a escola, todo mundo interagindo junto para que eles tenham um pleno desenvolvimento dentro das suas potencialidades.